A mesa de hoje tem como centro de debate branquitude e cânones historiográficos na formação de professores e professoras de história. Nós temos hoje, em tese, 2 convidados. Como vocês acabaram de ouvir o professor Marcelo, o professor Rafael se encontra no interior de Roraima, sem conexão com a internet, mas pode ser que ele apareça ao longo da nossa apresentação. Em todo caso, vou apresentá-lo também, caso ele venha a aparecer. A nossa mesa de hoje tem 2 convidados muito importantes no âmbito da discussão sobre branquitude. Professor Dr. Marcelo Felisberto Moraes de Assunção, que tenho o prazer de rever novamente. Marcelo, um prazer poder te ouvir de novo. O professor Marcelo, ele é professor adjunto na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele trabalha com educação das relações étnico-raciais. Foi também professor da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É membro também do Prof. História, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Rede de Historiadores Negros, coordenador do Núcleo do Pensamento Afrodiaspórico e Suas Conexões, o NEPAC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tive que resumir um pouco, tá, Marcelo? O professor Marcelo faz parte de vários grupos de pesquisa, dentre os quais eu gostaria de destacar Portugal e Brasil no mundo contemporâneo, Identidade e Memória. O professor possui pós-doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo, foi professor visitante no Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História, e possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Goiás. Eu, Marcelo, queria destacar aqui as suas 2 últimas publicações. Então, no último número da Esboços, com quem você divide um número também com a professora Maria da Glória, que esteve ontem aqui. Então, o artigo As Políticas do Tempo da Branquitude, que saiu no último número da revista Esboços, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o livro Ao Sul do Atlântico Negro, Interpelações Decoloniais e Afrodiaspóricas ao Campo das Relações Internacionais, que é um trabalho interdisciplinar. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o convite. Vai ser uma alegria poder aqui debater contigo. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Rafael Trapp, caso ele apareça. Vai ser bem econômica, O professor Rafael é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e mestre pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi pesquisador visitante na Universidade de Colômbia e, atualmente, é professor da Universidade Federal de Roraima e foi também professor do Instituto Federal do Tocantins. Dentre as publicações, eu gostaria de citar o artigo Raça, Corporeidade e Subjetividade, em Beatriz Nascimento e Eduardo de Oliveira e Oliveira, que saiu na História da Historiografia ano passado. Marcelo, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Boa noite a todos, todas e todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado ao convite do Walter, por dividir essa mesa com Valquíria, que conheço, das terras lá do Goiás, É muito bom estar aqui com vocês, poder também escutá-los, que eu quero bastante, assim que eu terminar a minha fala. E a discussão que a Unifal tem feito, ela é fundamental. Acho que nós precisamos, o tempo todo, continuadamente, estar pensando nos currículos como espaços de disputa, como espaços de conflito, e a partir desse conflito, dialeticamente, produzir novas percepções, que, claro, que se retroalimentem do passado, mas que repensem esse processo. Porque, em larga medida, eu sou um historiador formulado através da história intelectual atlântica, Então, estudado a partir principalmente de revistas, periódicos, mas que sempre tive um interesse na teoria da história e na história da historiografia, por conta do fato de ter sido e ser editor da revista de teoria da história já fazem 15 anos, esse ano. Inclusive, eu nem estava pensando nisso, já faz tempo pra caralho. Mas, enfim, e aí
sempre tive essa questão, de um lado, né, nas minhas pesquisas do doutorado, terem essa discussão das relações étnico-raciais, né? E aí não só a questão da discussão negra, mas das relações. E, de um outro lado, dessa preocupação com o campo da teoria e da história da historiografia, porque o UFG, de maneira geral, né? E aí, não queria saber bem, né? Não só na UFOP, ou em outras regiões do Rio de Janeiro, Sudeste, que se formulou um campo de teoria e história da historiografia, por conta do professor Estevam, por conta do professor Luiz Sérgio e outros ali, há um outro lugar de reflexão sobre teoria e história da historiografia, e foi muito marcado por essa formação ali, né? E isso me fez me interessar desde sempre por temas metateóricos, né? Mas nos últimos anos, né, por conta de várias razões, acho que por conta da própria pressão, digamos assim, do campo em racializar, né, a temática da teoria da história e da história da historiografia, eu vi de uma certa maneira, quase que coagido como homem negro, a discutir essas questões que para mim eram questões, claro, tendentes desde sempre, mas não como objeto de pesquisa no sentido estrito sensu, mas como objeto de militância, né? E daí, a partir de, principalmente um ponto de virada aí que eu poderia colocar, foi em 2018, né, no congresso do CNHH, lá em Ouro Preto, desculpa, foi em Mariana, né, naquele ano, e uma mesa, né, em que participei, uma mesa sobre intelectualidades negras, onde ali nasce uma discussão muito forte sobre a importância da racialização do cânone da teoria e da história da historiografia, né? Nessa mesa vão ter várias pessoas que depois vão produzir várias coisas interessantes também sobre teoria e história da historiografia, não cabe aqui parar, mas é que dali nasce um dossiê, né, chamado Intelectualidades Negras, Escrita da História, que vai ser publicado em 2019, e dali o Rafael, né, nos manda um texto, né, chamado História, Raça e Sociedade, Notas sobre Descolonização e Historiografia Brasileira. Eu acho um texto muito paradigmático, né, do meu parça, porque ali, né, ele discute como, talvez a primeira vez, pelo menos que eu conheça, né, como um homem branco discutindo a sua racialidade, né, e pensando a memória disciplinar da história da historiografia, né, e pensando as ausências que essa memória disciplinar produziu a partir desse locus, a partir desse espaço, a partir desse lugar epistêmico enquanto sujeito branco, né, enquanto parte de uma branquitude, né, não como um indivíduo, já vamos discutir melhor isso, mas como esse espaço de poder, né, que é o que importa quando se discute branquitude, né? Não é nem o tom da pele, mas essa relação da branquitude como uma metáfora de poder, né? Enfim, isso faz com que ele e eu, né, produzimos um artigo que ficou bastante conhecido, e muito provavelmente por conta dele, que eu e ele fomos chamados juntos aqui, porque escrevemos um artigo junto, que é possível disciplinar o cânone da história da historiografia brasileira, Pensamento Afrodiaspórico e Reescrita da História, em Beatriz Nascimento e Clóvis Moura, né? E aí, ele partindo da Beatriz, eu mais do Clóvis, e a gente dialogando, a gente pensou, né, nessa ideia de rediscutir a ideia de cânone, né, a partir do pensamento afrodiaspórico. Né? E aí, dali, né, a gente começou, né, ambos, né, de um lado ou do outro, separados ou juntos, a discutir cada vez mais essa relação, né, entre teoria da história, né, história da historiografia e questões como cânone, lugar epistêmico, né, tempo, racialização. Né? Categorias fundamentais aí para a gente poder discutir o campo da história, mas que em larga medida são pensadas, né, ou não são pensadas, através de categorias do que a gente pode chamar do campo de estudos étnico-raciais. Onde o campo de estudos étnico-raciais se encontra? Quando a gente vai estudar aprendizagens, ensino, a tal da lei obrigatória, 10.639, de 2003, a 11.645, de 2008. Mas não, elas só podem existir quando elas existem nos seus campos, né? no ensino, né? E não estarem sendo debatidas em todas as discussões da história, e particularmente aí, né, na teoria da história e na história da historiografia, por serem, a meu ver, campos fundamentais para a gente poder repensar, né, isso que a gente está fazendo agora, né? Pensar a nossa memória disciplinar, né? Quando a gente repensa os currículos de história, de uma certa maneira,
A gente tem que revisar o que a memória disciplinar tem produzido até então e tentar avançar nos limites que a gente encontra a partir dela. E à medida que vai aproximando, né, ou aproximando o próprio campo da teoria das relações étnico-raciais, e esse momento, eu estou falando de 2019, né, para 2020, mais ou menos, concomitante a isso, você já tinha movimentos em torno, por exemplo, né, a ideia de histórias indisciplinadas, a ideia de um giro ético-político na história, né, e uma aproximação com o debate decolonial. Mas um debate decolonial, que, a meu ver, né, e isso é uma hipótese, né, e aí isso é uma hipótese que eu vou dizer agora, que a apropriação dessas teorias só é digerível desde que o debate mais específico sobre raça fosse neutralizado. Ou seja, era mais conveniente afirmar o lugar epistêmico, a pós-colonialidade, o eurocentrismo, entre outros aspectos, para que a reflexão se instaurasse sobre um problema exógeno e não um problema interno, a racialidade. E, mais particularmente, a branquitude. Né? E a despeito da tentativa de análises, né, de reflexões muito importantes daquela conjuntura, estou falando entre 2018 e 2019, né, por exemplo, a própria professora Maria da Glória, né, ela vai discutir questões de gênero ali, daquele texto, Interpelações Decoloniais à História, não lembro exatamente o título do texto bastante importante. No mesmo ano, a Ana Carolina Barbosa, né, professora da UFBA, que vai escrever um texto sobre o lugar epistêmico da teoria da história. Como esses dois textos são bastante revolucionários, mas, no entanto, muito presos ainda a uma discussão mais de gênero. Né? Ou quando se discute a decolonialidade sem anunciar de uma maneira muito explícita a teoria de raça. Tá? Então, quer dizer, eu percebi, né, avançando no que elas mesmas tinham feito, né, e dialogando com elas, né, eu acho essas duas pesquisadoras fundamentais para essa revisão, inclusive, tá? De que era preciso nomear os bois, era preciso refletir sobre relações étnico-raciais a partir dos avanços, né, oriundos desse campo, né, e dialogar ele com o campo da teoria da história, da memória disciplinar. Então, quer dizer, como categorias como racismo estrutural, a nossa memória acerca também da teoria da história. Né? Era um pouco sobre isso, até onde eu compreendi aqui, tá bom? Pode retomar, Marcelo, desculpe-me. Não, é só retomando rapidamente, né, porque já seria interessante avançar para o próximo tópico, né, que é discutir essa questão da branquitude, né, que essa importância de discutir, né, de um lado, né, o conceito de cânone, né, e, portanto, a noção de lugar epistêmico nesse cânone. Então, eu vou, a partir da próxima sessão, discutir esses dois termos e, em seguida, fazer uma discussão rápida sobre branquitude e temporalidade. A gente não vai ter muito tempo para essa segunda sessão, mas vai estar dentro dessa discussão também, porque eu acho que são questões fundamentais para a gente poder pensar a formação de historiadores, tá? Mas, antes de entrar nisso, eu acho que a discussão sobre branquitude, né, eu acho que é fundamental e, no geral, muitas pessoas não entendem ou entendem mais dentro de um senso comum, né? E os estudos críticos da branquitude, né, eles nasceram a partir de se pensar no longo preâmbulo ali, dentro do pensamento afrodiaspórico, de uma certa maneira, né, intelectuais como W. Du Bois, né, por exemplo, através da reflexão sobre salário público e psicológico, né, o que é o salário público e psicológico, essa noção que ele tentava buscar, né, a partir da compreensão dos Estados Unidos ali do pós-guerra civil, né, e um período que chama de reconstrução, onde qual é a condição dos trabalhadores negros em relação a outros trabalhadores brancos, mas nem tão brancos naquela conjuntura, né? Ou seja, como italianos, irlandeses eram até então racializados no primeiro momento, ou seja, não eram entendidos como brancos, no sentido estrito senso, né? E eles vão sendo racializados como branco gradativamente. E aí o Du Bois, né, ele vai
ao compreender essas relações raciais e de classe, ele vai cunhar essa noção para entender como que a elite branca, né, dos Estados Unidos, das primeiras décadas do século XX, vai, desculpa, vai de uma certa maneira, manipular racialmente a classe operária branca, usando o discurso racial para dizer, olha, nós somos parecidos, nós somos brancos, né, para exatamente retirar a diferença de classe. Né? E aí ele vai, né, compreender como, por um lado, né, de uma certa maneira, ser branco, apesar de ser pobre, gerava uma vantagem, né, um privilégio material, ou uma vantagem material na estrutura. Então ele começou essa discussão a partir daí. Depois o próprio Francis Fanon, né, o Peles Negras, Máscaras Brancas, vai fazer um estudo sobre essa ideia, né, de que tanto a identidade negra e branca são invenções do colonialismo, com o intuito, né, de legitimar o processo de dominação colonial. Né? Daí Albert Memmi também vai por essa pegada, né, no retrato do colonizador precedido do colonizado. Você tem o Guerreiro Ramos, né, que no Brasil, com um texto como o Redução Sociológica, né, no qual ele vai criticar a sociologia como duplamente eurocêntrica, mas também idealizava uma identidade branca, ele já dizia isso lá no Redução Sociológica, nos anos 50, tá? O Fanon também nos anos 50, o Memmi nos anos 50, não à toa, né, um período, né, de efervescência do anticolonialismo, né, dos movimentos negros. E aí, avançando, só para dizer que existia esse preâmbulo, né, nos anos 90 se consolida um campo de estudos sobre a branquitude, sobre identidades brancas. Né? Quer dizer, já existia esse preâmbulo de vários autores discutirem de uma maneira ou outra a identidade branca, né? Mas é a partir dos anos 90 que isso se torna um campo propriamente dito. Né? E aí, autoras e autores fundamentais, né? E no Brasil a recepção se dá particularmente através da psicologia social, Lipsovic, né? E depois a gente vai ter futuramente a professora Cida Bento, a Lia Weiner, Schumann, enfim, muito por essa pegada da psicologia social. E particularmente, né, boa parte das definições que se constrói sobre branquitude estão, né, em essência, na discussão de uma autora chamada Ruth Frankenberg, né, que é um livro dela, que é a tese, que é White Woman, Race Matters, The Social Construction of Whiteness. E aqui no Brasil, acho que só tem um texto traduzido, né, é a miragem de uma branquidade não marcada. Né? E tem várias coisas não traduzidas nesse campo que são essenciais, né, como os livros do David Roger, o Ways of Whiteness, né? Então tem toda uma série de reflexões que precisam ser trazidas, principalmente para o campo da história. Né? Tem um colega meu chamado Marcos Vinícius Rosa que tem tentado pensar, né, a operacionalização da categoria de branquitude dentro da história do Brasil colonial, enfim. Tem muita coisa sendo feita, mas ainda passos muito, né? Porque enquanto a psicologia social estava ali, no fim dos anos 90, já pensando essas questões, a gente só está começando a incorporar a discussão sobre identidade branca e branquitude, sei lá, dá para dizer nos últimos anos, né? Nem nas últimas décadas. Né? Então, é uma discussão que vem com bastante letargia. Né? E essa letargia tem a ver, de uma maneira geral, né, com uma certa dificuldade dos historiadores discutirem questões raciais a partir do próprio debate teórico epistemológico. Essa é uma outra hipótese minha, que eu discuto há algum tempo, de que a gente, historicamente, quando foi mobilizar a categoria de raça, a gente se apropriou da antropologia, se apropriou da sociologia, mas nós mesmos não construímos categorias próprias a partir desse campo teórico que nós temos, que é o da teoria da história, que é o da história da historiografia. E, a meu ver, é necessário que nós nos mobilizemos, nos apropriemos desse debate no campo das relações étnico-raciais para poder repensar esse cânone, né, já que a disciplina de teoria da história tem uma responsabilidade nesse sentido, ou pelo menos um protagonismo. Mas voltando à Ruth, né, a Ruth Frankenberg, ela vai elaborar, né, nessa miragem da branquidade uma série de definições que depois vão sendo apropriadas e reapropriadas no campo dos estudos da branquitude no Brasil. Tá? Então, ela é, digamos assim, central
para poder pensar as principais definições do que se entende, né, como branquitude. Né? Primeiro, essa noção da branquitude como um lugar de elaboração de práticas e identidades não marcadas e não denominadas ou marcadas e denominadas como nacionais em vez de raciais. Ou seja, quando se diz a frase, né, clássica do sul do Brasil, principalmente, né, de que eu sou descendente de italiano, coisa do tipo, está se falando disso. Né? Ou seja, como a categoria de branquitude é uma categoria relacionalmente construída, mas que, ao mesmo tempo, também tem implicações sociais, econômicas e políticas. Né? Nesse sentido, no Brasil, isso é muito efetivo, porque nós temos um país que, historicamente, né, buscou branquear sua população a partir de políticas imigrantistas, a partir de políticas eugenistas e políticas racialistas conectadas, né, que produziram políticas públicas do Estado explicitamente racialistas com o intuito de construir um país branco. Né? A outra noção que a Ruth coloca, né, é da branquitude como um ponto de vista normativo, um lugar social de onde se vê e atribui significados para os não brancos. Essa é muito importante para o efeito dessa fala. Né? Caracterizando situações em que frequentemente a cor branca se torna invisível, ou seja, a branquitude como um ponto de vista onde o eu e o outro é construído. Isso para efeito da construção das disciplinas, né? Para a construção da história, para a construção da sociologia, para a construção dos campos de saberes é fundamental. Né? Como, ao mesmo tempo, se produz disciplinas expressamente idealizadas a partir de um ponto de vista normativo, né? Branco, masculino, europeu ocidental, não é nem europeu geral, no geral europeu ocidental, né? E isso produzido através de uma ideia de uma espécie de universalidade. Né? Só que essa universalidade é muito mais marcada como uma expressão particular, né, dessa construção sociohistórica que foi o colonialismo, que foi, né, essa expansão da noção de raça, que a história é fundamental para esse processo, mas, claro, também a antropologia, também os campos disciplinares formatados através da expansão, né, da Europa sobre o mundo. Né? Como não há como dissociar essa ideia imperialista da história do próprio imperialismo, né, o colonialismo, e de como isso produz categorias raciais que são incorporadas no próprio bojo das disciplinas. Mas o que importa para a gente, aqui partindo também da tradição decolonial, né, é que essa ideia de modernidade e colonialidade, ela produziu um certo privilégio epistêmico para alguns sujeitos. E como se materializa na prática quando a gente pensa nos cursos de história? Né? Que é isso que importa para a gente. Né? Bem, se a gente localiza, né, nos nossos cursos até hoje, quais são os autores, o que é um pensador, o que é um filósofo, para não dizer do caráter já androcêntrico, na forma como a gente usa os termos, mas como essa construção, né, desse cânone, ela reproduz esse discurso antigo, né, essa falsa universalidade de um sujeito branco, masculino, europeu, ocidental. Né? Então, quer dizer, a discussão sobre o eurocentrismo que a gente avançou, ela é fundamental, que o pós-colonialismo avançou, né? Mas, no entanto, é preciso, para além do eurocentrismo, discutir também a relação do eurocentrismo com racialização e, portanto, com a discussão sobre identidade branca, né? Para pensar os nossos currículos. Né? E, portanto, a categoria de epistemicídio aí ela é central, né? Porque o epistemicídio como esse processo não só de destruição dos saberes, né, mas de silenciamento sistemático. Né? O silenciamento e a racialização como dimensões correlatas, né, que produzem uma tecnologia de poder. Que tecnologia de poder é essa? O apagamento da agência dos negros na história, processo e na história disciplinar. Né? Tanto na história com H maiúsculo e a história com H minúsculo. Então, quando a gente pensa, né, o papel da história da historiografia, né, o papel da teoria da história nesse processo é essencial. Né? Quando a gente pensa, né, o que há em comum, por exemplo, nas diversas coletâneas de história da historiografia brasileira, né, campo que trata dos modos pelo quais historiadores e historiadoras construíram a memória da disciplina de história, né, que foram formuladas até o tempo presente. Né? Se a gente folheia, por exemplo, né, as que foram publicadas nos últimos 20 anos, citar algumas, Historiadores no Brasil, capítulo de Historiografia Brasileira, História e Historiadores no Brasil, com 3 volumes,
Identidades do Brasil, 3 volumes, uma introdução à história da historiografia brasileira, ou historiadores clássicos da história do Brasil, o que a gente constata na prática, né, é que a historiografia brasileira foi construída por mãos brancas numa espécie de padrão sueco, né, imposto à nossa memória disciplinar. Né. Tanto o padrão... Desculpe, beber mal. É tanto um padrão racializado como generificado. Se fizéssemos um exercício parecido com coletâneas de pensadores, intelectuais, intérpretes, né, interpretações do Brasil, né, geógrafos do Brasil, etc., 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 acharemos um processo muito similar, ou seja, uma geopolítica do conhecimento fundada nesse falso universalismo do homem, com H maiúsculo, branco, europeu e heteronormativo. Ou seja, os processos de produção e circulação do conhecimento, que resultam na produção dos cânones, não se concretizam meramente por uma transmissão neutra e imparcial, mas é resultado das escolhas hierarquizadas e localizadas desde geografias, Europa e corporeidades, o homem branco e heterossexual. É nessa construção da falsa universalidade dos homens brancos ocidentais é que residem todos os sentidos de um conhecimento geolocalizado, o qual foi fundado desde meados do século XV e enraizou-se desde o norte global. Em vista disso, duas questões se colocam aqui. Qual operação historiográfica ou intelectual faz com que o cânone seja construído sobre as bases desse saber tão unidimensional? E o que reafirma esse caráter propriamente identitário que é negado na memória disciplinar? Uma possível explicação reside na origem desses cânones intelectuais como expressão de processos de racialização que estiveram em curso no mundo desde, pelo menos, o longo século XVI, né, entre 1450 e 1650, e é uma expressão do Immanuel Wallenstein. Né? No texto A Violência, por exemplo, Frantz Fanon destacou as transformações do racismo e do colonialismo de uma forma implicitamente coercitiva, fundada no domínio puro e simples, para tipos de relação-dominação mais consensuais. Entretanto, a verdade é que desde os primórdios da modernidade, a racialização foi usada e imposta como uma verdadeira tecnologia de poder que formou linhas e hierarquias nem tão invisíveis entre quem poderia ser humano e aqueles taxados numa condição de não-humanidade. Essas linhas não foram organizadas somente por um processo de inocência estrutural branca, ou seja, o que é a Vanessa Camargo, né? A Vanessa Camargo virou um adjetivo agora. Não dá para, sei lá, Vanessa Camargano, sei lá, um adjetivo do tipo. Mas também por meio de um investimento ativo das elites brancas europeias e de seus descendentes, diretos ou indiretos, que espalharam pelo mundo. Este investimento sistêmico e suas projeções estiveram, por exemplo, na base da formação ocidental das universidades. Enquanto campos culturais e intelectuais, as universidades não foram só testemunhas da barbárie genocida contra os povos indígenas e negros, mas elas também foram uma parte constitutiva da estrutura simbólica do Ocidente que criou os outros por meio do epistemicídio sistemático de seus saberes e existências. As formas de classificação e hierarquização das diferenças socioculturais, inventadas desde o século XVI e atualizadas até a contemporaneidade, que reproduziram o infiel, o bárbaro, o selvagem, o atrasado, o incivilizado, o anônico, etc., fomentaram um tipo de conhecimento fortemente racializado, que tem como consequência a produção de uma autoepistemologia, para usar a expressão cunhada pela filósofa carioca Denise Ferreira da Silva. E o que seria isso? Em linhas gerais, consiste em uma reflexão sobre o conhecimento e os seus limites, tendo como um padrão de referência as normas brancas hegemonicamente definidas e aceitas na sociedade. Já o filósofo afro-americano Charles S. Mills, ao analisar o cânone do pensamento filosófico anglo-saxão, considera que esses padrões de referencialização, a norma branca, têm efeitos profundos na forma de que o autor conceptualiza como epistemologia da ignorância. Tal campo de saberes produz para Mills um conhecimento extremamente racializado que nega suas próprias origens e recria fundamentos em sua cegueira da diversidade para efetuar a exclusão e o genocídio dos outros, dentro do sistema de mundo do colonialismo e do racismo. A disciplina da história, né, falando da história já com história conhecimento, história disciplina, formatada nas academias e institutos europeus do século XIX, assim como as suas correspondentes nas Américas e outros espaços do sul global,
foi protagonista no processo que podemos resumir enquanto uma sincronização dos tempos históricos, junto da própria antropologia, tendo como padrão de referência o molde europeu. Essa sincronização objetiva contou com o uso de categorias como atraso, progresso, civilização, para inventar, por exemplo, a noção de povos na antessala da história. Ou seja, sociedades que estariam sempre à espera do dito Salvador branco, que iria resgatá-las de sua inautenticidade. Noção que pode ser exemplificada com expressões racistas, como o termo do iPhone, né? Aquela coisa racista de dizerem que indígena de Hilux, né? Todas essas concepções que ligam a ideia, né, do indígena a um atraso imanente, né? Um atraso quase biológico. Então, como essa perspectiva produz uma política do tempo implícita ou explícita, em muitos casos, que é produto de uma certa branquitude. Né? Quando dizemos que existe um tempo forjado pela branquitude, né, estamos querendo pontuar que o problema do telos moderno, né, ou seja, dessa ideia teleológica de modernidade e de civilização, não é só o seu eurocentrismo e etnocentrismo, mas também a produção do que, como já denominamos aqui com Charles Mills, de uma ignorância branca, que esteve imbricada ao longo processo de construção relacional da modernidade das identidades geoculturais, ou seja, os negros, os mestiços, os indígenas, os brancos, os asiáticos, os orientais, etc. Ao nos referir a essa epistemologia ignorante, estamos nos debruçando sobre essas leituras, né, de Mills, né, que ao reler esse cânone da filosofia moderna vai pensar essa relação com a identidade branca. Nessa construção, as categorias temporais têm um lugar central, pois pelo menos desde a laicização das categorias raciais, né, e aí eu estou falando, né, que entre o século XV e XVII a gente tem nas categorias raciais uma relação particularmente com uma legitimidade religiosa, né, e dentro do século XVIII isso vai se transmutando para uma perspectiva laicizada, né, através das revoluções burguesas, enfim. Né. É aquilo que o Koselleck chama de um processo de crítica em crise, né, enfim. Temos a produção de uma gramática dos tempos históricos, aos quais o não contemporâneo é inventado através de taxonomias classificatórias como atraso, progresso, que por sua vez construíram um verdadeiro repertório para a subalternização do outro. As políticas do tempo histórico, portanto, produzirão, através da disciplinarização do campo da história, uma epistemologia que compreende o tempo a partir da sua unicidade, que, por sua vez, serão apropriadas para a construção dos Estados-nações, no contexto da nacionalização da cultura. Um dos grandes problemas das teorizações sobre o tempo histórico é a sua relação com esse molde eurocêntrico, reiterado pela historiografia, que, no geral, a categoria de raça ou é apagada ou tratada secundariamente. Na nossa perspectiva, é imprescindível racializar as categorias temporais, e, portanto, elas são centrais para poder rediscutir o cânone, né? Pensando a sua indissociabilidade com os desdobramentos da racialização mundializada, em seus diversos momentos até a atualidade. E a relação disso com a própria expansão do capitalismo, né? Aquilo que o Quijano fala, né? Da construção de um novo padrão de poder que vai se reatualizando com o tempo. O tempo da branquitude é o tempo da denegação, que se dobra em desumanização, que se consubstancia na recusa a atribuir ao outro racializado agência não só no processo histórico, mas também na construção epistêmica do saber que representa essa mesma história. Ou seja, não é só a agência, por exemplo, dos negros e indígenas na história processo, mas também na história conhecimento. Por isso, o tempo da branquitude sempre esteve imbricado na construção relacional do Salvador branco e do negro como um suplicante, né? Como alguém sem agência, que precisa de um outro para que ele exista. Né? O tempo do ainda não, e da antessala da história, para remetermos, né, às discussões do Tipesh Chakrabarti, do tipo historicista, está implicado no discurso do fardo do homem branco, do peso civilizatório branco esclarecido, teria ao levar a civilização, a democracia, a história aos outros. Né? E no Brasil, instituições como o IHGB, o Colégio Pedro II, né, foram essenciais para a reprodução e reprodução dessa outra epistemologia que a gente está se referindo. Para a intelectualidade negra desse país estava o limbo de não serem vistos como produtores de conhecimento especializado, uma máxima que tem sido fortemente questionada e revisitada nos últimos anos por ativistas, cientistas sociais,
historiadores negros, negras e indígenas. Apesar das mudanças no conhecimento fundado na visão de mundo eurocêntrica ligada às elites brancas, ainda a perpetuação de uma ignorância racializada que se mantém como uma verdadeira tecnologia de poder e saber para o contínuo apagamento das pessoas negras e indígenas enquanto propositores de leituras e interpretações sobre a memória disciplinar da história. A reprodução dessa memória disciplinar racializada no cerne da história da historiografia é sintoma do sucesso do investimento maciço em epistemologia que ignora a pluralidade dos agentes produtores de conhecimento histórico e de suas contínuas revisões, o que pode explicar o fato de que disciplinas voltadas para a própria reflexão disciplinar, meta-teoria, como é o caso da história da historiografia ou da teoria da história, sejam ainda avessas à chamada questão racial. Óbvio que não é apenas uma questão de raça, e muito menos do negro ou do indígena por si, posto que esse apagamento também se apresenta na dimensão de gênero, sexualidades, intersecções. Né? A verdade é que o cânone, como tecnologia de poder saber, expressão da racialização, ao apagar a corporeidade do conhecimento, as mãos que o escrevem, para lembrar da famosa frase que a Beatriz Nascimento diz, que é baseada numa frase que o José Honório Rodrigues vai dizer, né? Ou seja, que a história foi feita por mãos brancas, tem como função primária a afirmação da branquitude nos campos culturais e intelectuais, das universidades, a sociedade como um todo. Isso significa um exercício sistemático de poder, visto que a branquitude não deve ser definida somente nas suas subjetividades, mas também nos lugares que ela ocupa, de grupos que estão hegemonicamente nas cadeiras das disciplinas acadêmicas, que constituem as emendas de curso, que orientam os alunos, que organizam eventos científicos, que são parte das bancas, enfim. Né? Sobre as vestes do cânone, esse conjunto de ações produz uma ignorância branca que resulta da ideia de uma memória disciplinar homogênea construída por homens brancos, os quais não questionam esse propriamente identitário, ocupado e perpetuado por eles mesmos. Contraponto a esse processo de consagração de cânones, propomos aqui, né, e em diálogo com vocês, uma ética da historicidade, voltada para o reconhecimento da diversidade de vozes e epistemologias dentro da memória disciplinar da história, que consiga rever os princípios e formas que estabelecem a ignorância branca na historiografia brasileira. Para tanto, é insuficiente a mera inserção de negros, indígenas e outros não brancos, na representação dos cânones, sendo necessária a sua participação ativa nesses processos de revisão disciplinar. Entretanto, ainda temos muito que avançar, entre outros eixos, no âmbito da história da historiografia, da teoria da história e dos currículos de história de uma maneira geral, a formação de professores de uma maneira geral. Né? Precisamos nos apossar cada vez mais desses campos, ou seja, no campo das relações étnico-raciais, os estudos em diálogo com, né, todas as disciplinas de história, né, para a gente poder pensar e repensar a nossa memória disciplinar, né, no sentido de superar anos de descaso e silenciamento das epistemologias negras e indígenas. Né. Isso nos faz, né, questionar o cânone. Né. Em que sentido, né, a gente pode avançar a partir dessas problematizações que a gente está colocando? E daí eu coloco algumas questões que eu levantei, na verdade, em conjunto com a minha colega Fernanda Rodrigues Miranda, no artigo que a gente escreveu junto, né? Ela falando mais sobre o cânone literário, eu falando sobre o cânone historiográfico, e a gente chegou nas seguintes perguntas. Né? Diversificar o cânone é suficiente quando é intrínseco à sua constituição o estabelecimento de margens? Destituir o cânone é possível quando a historiografia é uma instituição repleta de mecanismos hierárquicos? Ignorar o cânone é viável quando suas instâncias se interpõem a todos os eixos de circulação textual? Construir outro cânone como o cânone negro, indígena, é estratégico dada a dimensão sistêmica do racismo do regime de desigualdade brasileiro? Então, quer dizer, como essa discussão sobre cânone, né, ela é fundamental para a gente poder repensar, né, a formação de professores e no sentido de como as relações étnico-raciais, né, a gente, como eu falei no início, a gente tem uma lei que fez 20 anos, ano passado, vai fazer 21 meses, né, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, e de uma certa maneira, aos 1945, que fez 15 anos, vai fazer 16 agora, que obriga o ensino de história e cultura indígena, e de que maneira, de fato, né, os nossos cursos incorporam essas discussões, né, efetivamente. Né? Como que essas discussões, de fato, romperam com coisas básicas, né, que é uma discussão, por exemplo, sobre tempo, ainda muito marcada pela divisão quadripartida,
a ideia, né, de temporalidade ou de cânone muito estabelecida a partir de um ideário europeu, ocidental, né? Como que a gente conseguiu, a partir desse olhar que a educação das relações étnico-raciais e as relações étnico-raciais de uma maneira geral conseguiu nos ofertar nos últimos tempos, oxigenar ou não, né, a nossa perspectiva, a nossa visão sobre a história. Né? E aí, pensando em vocês que estão nos ouvindo aí, professores, discentes, técnicos, né, todos que estão aí, eu coloco as seguintes perguntas, né? Qual a presença da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos da Unifal, né? Nos cursos de história, né? Somente nas disciplinas específicas, se elas existem, são obrigatórias, que é uma discussão importante também, ou também por todo o currículo de história. Ou seja, né, as relações étnico-raciais, a discussão racial, ela só aparece em disciplinas muito específicas, com professores muito específicos, ou ela tem sido discutida por todo o curso. Né? Porque se ela é só uma discussão residual e particular de alguns professores, efetivamente essa discussão de raça não vai se aprofundar. Né? É impossível a gente pensar, inclusive no processo de implementação das leis, sem que, de fato, essas discussões estejam em todo o currículo. Né? Vocês se sentem prontos para ofertar relações étnico-raciais em sala de aula? Quais limites, se eles existem, que vocês encontram para isso? Qual a presença de docentes negros, indígenas, do corpo docente, nos currículos, nas formas de produção de conhecimento do curso de História ao qual vocês participam? Né? Com essas perguntas, né, eu deixo aí, né, um pouco essa reflexão que a gente está tentando fazer aqui hoje, no sentido de repensar o currículo, né, e de como essa discussão sobre cânone, lugar epistêmico, né, sobre tempo, né, e branquitude podem oferecer para vocês, né, uma possibilidade no sentido de oxigenar o campo e da gente poder, de fato, poder pensar relações raciais em diversos âmbitos, né, e poder discutir isso dentro da história, da escrita da história, do processo de formação de vocês, né, e nos posicionar politicamente, inclusive, a partir desses debates. Acho que era um pouco isso que eu queria trazer para vocês e acho que a gente pode ir para a discussão. Né? Espero que eu tenha sido inteligível na apresentação. Marcelo, está me ouvindo? Muito obrigada. Eu não sei se você ouviu as palmas. Você conseguiu ouvir? Que bom. Muitíssimo obrigado, né, pelo seu tempo e disposição, por ter compartilhado com a gente tão boas ideias, né, sobre currículo, que para nós aqui agora é fundamental. Marcelo, eu pensei em abrir blocos de 3 perguntas, porque muitas vezes as perguntas se conectam, né, e uma resposta leva a outra. Pode ser para você? Eu mesma tenho as minhas inquietações, mas eu ficarei para o final, vou abrir primeiro para a plateia, tá bom? Perguntas a serem feitas. Oi, tudo bem? Prazer, Marcelo. Meu nome é Lívia, eu estou no 3º período, e você tinha falado sobre a gente trazer essa discussão mais para o campo da história mesmo, com os nossos próprios métodos. E eu queria saber como que a gente poderia fazer isso, assim, para se diferenciar da sociologia, da antropologia, como você disse. Alguém mais? Marcelo, prazer falar contigo aqui. Eu sou o Walter. Fico muito feliz de te ouvir. E assim, quando eu propus, né, para a comissão organizadora te convidar, para além dos artigos que você escreveu e que o Rafael escreveu também sobre a temática, eu estava pensando um pouco nisso, né? Eu acho que a partir dos trabalhos que vocês têm desenvolvido, fica cada vez mais difícil para o campo, né, da historiografia continuar dando, como você disse, vanessadas, né?
não dá muito, eu acho que não dá para alegar mais ignorância, né, não só sobre a existência de referências para a gente fazer essa discussão, quanto para o fato de que, como você explicou, né, e assim, de maneira extremamente detalhada, né, e convincente, né, que a historiografia, historicamente, ela também funcionou como uma máquina produtora de violência, de desumanização, né, de morte, de extração de territórios e de corpos, né? E essa é a nossa herança. Eu acho que é esse o nosso desafio. A tua fala deixa isso muito claro. É isso que a gente tem que enfrentar. No mínimo, uma política de reparação, né? Pensar a historiografia como esse espaço de produzir essa reparação. Só que eu acho que, quer dizer, ampliando, expandindo ainda essa discussão, a gente precisa também pensar que essa máquina de temporalização racializada, como você colocou, né, que produz todas essas violências, ela não tem implicações só para o nosso campo. Eu acho que também ficou muito claro isso na tua fala, né? Ela tem efeitos muito concretos, políticos, efeitos genocidários muito concretos que extravasa para outras disciplinas também. Então, a responsabilidade do pensamento histórico me parece extravasar para outros campos. E aí eu queria conversar contigo, né, ouvir também algumas experiências que talvez você conheça, no sentido da gente pensar a historiografia como um campo de preparação ou de discussão que vá para além dos seus limites disciplinares também, né? Se a gente for na geologia, tem um trabalho do Nicolas Mirksoev, da Elizabeth Povinelli, que mostra como a gramática geológica também foi fundamental para os processos de desumanização, né? Como a biologia foi fundamental para esse tipo de discussão. E, enfim, é um problema historiográfico, mas me parece que é de toda a epistemologia moderna que se mantém firme e forte, inclusive nas discussões que se fazem, por exemplo, sobre as catástrofes climáticas, né, e como resolver esses problemas que têm implicações raciais muito sérias também. Então, queria te ouvir sobre exemplos, né, de possibilidades de pensar como o nosso campo também pode ser repensado, reestruturado e reorganizado para esse diálogo, né, para além das nossas fronteiras disciplinares também, tá? Muito obrigado, parabéns pela fala brilhante, tá? E fico muito feliz de te ouvir e dialogar contigo aqui a respeito dessas temáticas. Obrigado, Valter. Alguém mais para a gente fechar o bloco de perguntas? Ninguém? Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, o senhor estava falando sobre como... Seu nome, desculpa. Isaac. O senhor estava falando como a história quadripartite, ela está impregnada na construção do campo da história a partir do momento que ele é criado, né? Ele é repensado assim, é uma das bases, e a gente está no momento de repensar o currículo, repensar para ir além dessa estrutura. Então, repensar as bases, eu vejo que é importante. E eu gostaria de perguntar para o senhor como que o senhor consegue pensar formas, ou se o senhor tem exemplos também, né, de pensar possíveis movimentos que a gente consiga romper com essa história quadripartite, relacionando com as relações étnico-raciais, mas num movimento que assim, não seja também... não que não seja uma afronta, mas que a gente encontra muitas barreiras nesse sentido. Eu gostaria de pensar se o senhor consegue imaginar coisas que abrandam, né? Que dê mais possibilidades para a gente conseguir fazer uma estruturação, né, um pouco melhor nesse sentido. Não sei se ficou muito claro, mas é isso. Obrigado. Marcelo, a palavra é sua. Enfim, né? Como eu falei, são tópicos bastante complexos, né?
mas eu vou tentar aqui, a partir do que a gente tem pensado, né, como pensar, por exemplo, desculpa, a discussão da Lívia, né, como trazer a discussão para os nossos próprios métodos, né, ou seja, debate racial. Lívia, a gente tem a ideia, por um lado, tá, não é ignorar o que a antropologia e a sociologia produziu sobre a discussão racial. Não se trata disso, né, de forma alguma, inclusive. Mas, no entanto, o fato é que, de um lado, né, por exemplo, sobre branquitude, tá? Você já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma cultura de discussão étnico-racial tanto mais longínqua que a nossa, e mais institucionalizada, né, esse campo por si, você tem uma relação já com historiadores pensando, por exemplo, essa ideia de uma branquitude histórica, né? Então, a aplicação de noção como a branquitude pensada historicamente, né? É muito diferente de um trabalho sociológico, né? Que a pessoa vai pensar mais abstrata ali dessa construção, enquanto o historiador não, ele vai buscar, por exemplo, nas fontes. Vou dar um exemplo concreto, tá, Lívia? Por exemplo, o meu amigo Marcos Vinícius Rosa, que fez um trabalho agora, né, fazendo propaganda para ele, vai ter que me pagar. Ele procurou, por exemplo, nos dicionários, por exemplo, o dicionário do Bluton, que é um dos primeiros, tá? Vários outros dicionários publicados aqui no século XVIII para o XIX, como que se dá essa definição de branco. Ou seja, ele, no fundo, pegou a história dos conceitos e racializou essa história dos conceitos. Entende? Já existe uma história dos conceitos, enfim, a Valquíria está aí para dizer isso, com Kotler, etc. Mas essa história dos conceitos, até então, pelo menos, ou um pouco que eu conheço dela, não abordou ela de uma maneira racializada. Mas o método aí é histórico, entende? O que falta é racializar esse olhar, entende? Não é necessariamente usar de tudo que é antropologia, sociologia, isso também. Mas o fato é que se a gente racializar o nosso olhar para os objetos, no sentido de colocar perguntas, né, porque se trata disso que os historiadores fazem, colocar a ideia, né, que o Febre colocava, né, da história do problema, não é o fato em si, mas o problema que a gente vai colocar para ele, que perguntas a gente está fazendo para as nossas fontes, que questões a gente está discutindo a partir dos problemas que a gente tem dessa relação passado-futuro, né? Então, se trata disso, né? Que discussão que a gente está fazendo de tempo, né? Será que essa discussão leva em conta, por exemplo, as discussões de tempo, da temporalidade ameríndia, por exemplo? Da temporalidade afrodiaspórica? Então, eu diria que a questão é mais um olhar racializado para os métodos, inclusive, que já existem, né? Ou seja, é para a gente pensar essa discussão que a gente tem com as fontes, a discussão que a gente tem com a temporalidade, coisas que são muito próprias do nosso campo, tá? Não que só nós fazemos isso, mas que são muito próprias da nossa construção disciplinar, né, vamos dizer assim. Não é nem necessário jogar a criança com a água do banho fora, né? Às vezes é mais reavaliar esse olhar que foi construído, ou esse não olhar, tá? Para as discussões raciais. Então, eu acho que a partir disso, Lívia, eu acho que a gente pode ir construindo gradativamente um olhar racializado para esse campo da história, para a nossa própria formação epistêmica, né, para as teorias, etc., que a gente tem produzido, né? Então, se trata aí do que o Henrik Dussel, né, chama de um olhar transversal para o mundo, né? Não é abandonar essa dita modernidade, né, mas pluralizar ela, e pluralizar também as formas de a gente olhar para os métodos, né, para a gente olhar para a história. E, nesse sentido, racializar é um ponto, estou falando de um ponto, né? Existem outros, mas racializar é um ponto que eu acho fundamental, tá? E eu acho que a gente tem capacidade para fazer isso, e a gente tem feito isso, tá? E é claro que isso está no momento inicial, mas... e já respondendo com o que o Walter está colocando, tá? Walter, muito boa a pergunta, tá? E agradeço pelo convite aqui para o evento. Eu acho que esse momento do evento foi essencial, acho que vai ser de grande crescimento para todo mundo que está aqui. Para mim, mas falando desse diálogo com as outras disciplinas, mais propriamente dita, né? Eu sou professor de Educação em Relações Étnico-Raciais, né? Eu não estou na história
eu estou na educação, mas estou também na história. Mas, na prática, eu sou professor em vários cursos de licenciatura. E eu vejo uma certa história, né? Uma certa forma de olhar a história, no sentido de pensar a racialização, no sentido de pensar certos problemas, é essencial para a discussão étnico-racial para não historiadores, em particular. Para os historiadores, como eu estou falando, claro, mas para não historiadores, eu te digo, eu dou essa disciplina de Educação e Relações Étnico-Raciais para todas as licenciaturas da URGS, praticamente. Então, estou falando de matemática, estou falando de biologia, estou falando de física, estou falando de cursos duros, né? E essas pessoas, quando fazem a disciplina, eles adoram. Eles leem textos de história que eu coloco assim e amam aquilo. Então, na realidade, Walter, eu entendo que esse diálogo interdisciplinar é fundamental, mas a partir da construção de uma certa história que a gente precisa reformular, né? Inclusive a implementação da ERE, né, nesse sentido, da educação das relações étnico-raciais, só vai ser possível feita através desse diálogo interdisciplinar. E nós, historiadores, temos um papel muito importante nesse processo. E esse papel se dá exatamente em pensar que história que a gente está narrando, né? Para quem, como, por quê, né? Essa história está lidando com os problemas do nosso tempo. Tá? E aí, respondendo o Isaac rapidamente, para não monopolizar demais só nessas perguntas, Isaac, a questão aí da história quadripartida é uma questão muito... Ela está no cerne de todos os nossos problemas, não só da questão racial, tá? Mas de vários problemas que a gente tem no âmbito da nossa construção de história, e é muito difícil de superar isso, tá? Porque não basta a gente só dizer aqui, e daí a gente quer dizer, os nossos próprios concursos são expressão disso. Tá? O professor ele é um concurso de história moderna, outro de teoria, outro de contemporânea, o outro, né, de Brasil colonial, Brasil, entende? A gente mesmo reproduz isso nos próprios encargos públicos que a gente está consubstanciando. Então é muito difícil fugir disso, né? Só que o que a gente pode fazer, né, o que dá para ser feito, né, a partir do que já está instituído quanto estrutura, porque existe uma estrutura de currículo, existe uma estrutura de poder já colocada, né, e reproduzida. Claro, você tem a BNCC, você tem vários textos, né, que são propriamente obrigatórios na realidade. Então, quer dizer, como que a gente pode, a partir de todo esse emaranhado de limites institucionais, estruturais, né, eu acho que a gente pensar uma história-problema, pensar uma história, né, que reflita sobre as questões fundamentais do nosso tempo, e eu acho que a questão racial é uma das questões fundamentais, não é a única, né, mas discutir o eurocentrismo, discutir sobre esse papel, como o Walter estava falando, né, violento que foi e é a nossa disciplina. Falar de uma questão muito assim fundamental que a gente vê na URGS com os alunos indígenas, tá? Principalmente ali Caigangue e Guaranis. Boa parte dos alunos que cursam História indígenas consideram o curso de História um dos cursos mais violentos para eles. Porque toda a base que está construída nos cursos de História é extremamente violenta para a perspectiva indígena, né? Então, quer dizer, essa violência que está implícita na própria organização institucional da nossa disciplina, ela está ali afetando aquelas pessoas a não fazerem história. E é claro, né, que, quer dizer, a noção de tempo que a gente trabalha, a noção de divisões, todas essas categorias implícitas e explícitas acabam reproduzindo, sim, racismo. Né? E no caso dos indígenas, eu acho que isso é ainda mais sério do que a questão negra. Né? Enfim. Seria isso. Acho que a gente tem tempo para mais um bloco de perguntas. Alguém mais gostaria? Não sejam tímidos. Ninguém? Marcelo, então eu vou fazer algumas considerações que não necessariamente têm a ver com currículo, e que são inquietações assim que na verdade começaram ontem, só que ontem não deu tempo de eu falar, o tempo estava muito curto, fui ficando por último e acabei não falando, né? E eu vou tentar juntar também algumas reflexões que a Maria da Glória nos colocou ontem, né? Sim.
A Maria da Glória trouxe ontem, né, uma autora que eu achei muito interessante, eu desconhecia, e que ela diz, né, que historicizar é uma forma de imperialismo. Isso me levou imediatamente a duas leituras, né, que eu estou fazendo no momento. O primeiro é da Beatriz Savoy, que é uma especialista nos processos de resgate de arte, né, dos museus europeus, principalmente britânicos, alemães e franceses, e esse tipo de repatriação, né, se a gente pudesse dizer assim, sobretudo para os países africanos, né. E ela destaca no livro justamente a permanência da violência, mesmo em setores progressistas, né, que, quando se trata de arte, existe toda uma violência com relação à recuperação que desrespeita totalmente a questão histórica, né, da violência colonial. Mas que essa resistência não acontece, por exemplo, quando quem requer essa obra de arte é uma pessoa branca, né, comunidades brancas. Então, é uma questão de racialização. E me leva também esse final de semana comecei a ler, confesso que ainda não terminei, o livro novo da Eva. Livro novo não, né? A tradução é nova, o livro não é novo, né? Da Eva Domanska, né? Sobre história além do humano. E, apesar de eu poder discordar em várias coisas, eu posso concordar em muitas, né? E uma delas, eu acho que ela tem razão, que é pensar o tempo, mas pensar num tipo de ensino de história em que seja futuro orientado, né? Então, a gente teria que pensar, acho que é como o Walter colocou, na nossa própria permanência no mundo, né? Algo assim. E, dentro dessa discussão, eu acho que tem algum tipo de reversão do epistemicídio, se o termo não for, né, completamente incorreto, que leva automaticamente a uma reorganização da geopolítica do conhecimento, né, sem dúvida, por considerar outros tipos de epistemologias que não sejam necessariamente a epistemologia branca europeia e ocidental, né. E, quando eu penso isso, o que me vem à mente? Né? Me vem à mente o próprio limite das nossas disciplinas. Né? A disciplinarização limita esse tipo de colocação. Né? Então, qual que seria a saída? Porque, quando você propõe pensar um tempo, né, um tempo, outro, né, uma outra temporalidade, eu acho que a gente está pensando também no limite da disciplina, né, que é institucionalizada. Acho que essa é uma primeira reflexão, mas que se desdobra para mim numa outra, que eu tenho pensado recentemente. Aí eu vou aproveitar que você, como eu, você caminha nos meandros da literatura, né? E eu tenho pensado recentemente, pelo menos acho que na última década, se a gente pudesse falar assim, né, eu acho que a produção literária ela tem ocupado um espaço nessa questão da discussão da racialidade no Brasil, um espaço público fundamental de despertar consciência histórica, usando o termo mais comum, né, que tem também esse potencial futuro orientado, né, que a Eva Domanska fala. Acho que a literatura tem ocupado, e aí a gente poderia citar inúmeros exemplos, né, defeito de cor, o avesso da pele, que você está no Sul, né, que recentemente está sendo alvo de censura, e daí, nem discutivelmente torturado, mas aí também A Água é uma Máquina do Tempo, da Aline Motta, né, que dialoga muito com a Saidiya Hartman. E o que me leva a pensar, inclusive, eu acho que é uma coisa interessante de se pensar que Defeito de Cor foi adaptado para o Carnaval do Rio de Janeiro esse ano, né? Então, é um espaço público considerável, né? A Avesso da Pele foi adaptada para o teatro. Então, me parece, e mais que isso, né, você abre jornais de grande circulação e tem debates com réplicas e tréplicas, né, sobre essas obras. Então, me parece que a literatura ela tem ocupado esse espaço, né? E isso me conduz a um outro questionamento, que é assim, qual é o limite da escrita também? Né? As nossas formas de escrever também são muito institucionalizadas, né? Vide a inquietação que os meus alunos têm com a escrita. Né? Professor, como é que eu aprendo a escrever? Tem uma técnica para escrever texto acadêmico? Né? E parcela significativa dos historiadores tem grande resistência a outras formas narrativas. Né? Então, eu acho que tudo isso está muito ligado também, essa questão de como escrever uma história, né, com outros formatos também. Eu penso muito também no Marcelo de Salete, né, que acabou de lançar agora eu nunca sei se eu posso falar quadrinho ou se eu tenho que falar necessariamente graphic novel, nunca sei. Mas ele lançou, né, agora
acho que é Mukanda Teodora, você pode me corrigir se eu estiver errado, que é sobre a luta abolicionista em São Paulo, né? E que tem a participação de 2 historiadoras, né, que fizeram um texto, e eu não vejo isso chegando, né, essas outras formas narrativas chegando dentro da universidade. A gente está pensando, a gente pensa currículos decoloniais, a gente pensa currículos futuro-orientados, mas eu acho que estamos pensando muito pouco também a forma de apresentação dos textos narrativos em outros formatos, né? Então, assim, eu não sei nem se são perguntas, acho que são reflexões que a gente poderia trocar, né, figurinhas a esse respeito. E vou perguntar de novo se alguém mais tem perguntas, Marcelo. Alguém mais tem perguntas? Temos espaço para 2 perguntas. Ninguém? Então, eu acho que é só nós, Marcelo. Tá. Então, né, acho que você falou de vários tópicos, mas eu acho que eu vou pensar essa questão da forma aí que você está discutindo aí no final, que eu acho que é importante. Né? Como a discussão sobre currículo também vai endereçar, né? Eu acho que esses debates todos vão ser postados no Laboratório de História Pública, né? Se não me engano, acho que o Walter me falou algo assim, enfim. Tipo um laboratório de história pública. Enfim. Vai ser postado lá. Walter acabou de confirmar. Isso. Então, né, a ideia, a própria discussão sobre história pública, né, os lugares, né, em que a história deve ser colocada ou não, que ela deve ser feita ou não, né, eu acho que nos deve levar a coisas muito concretas, né, Valquíria? Eu acho que essa questão do resultado da pesquisa dos alunos, né, por exemplo, o TCC, os estágios, né, pensando no bacharelado, licenciatura, não sei como que é isso, é unificado, é separado, mas o fato é que o resultado dessas pesquisas, dessas ações dos alunos, podem estar sendo produzidas aí em outros mecanismos, né? Como o podcast, como uma produção audiovisual de uma maneira geral. Enfim, como que a gente ainda é muito reativo a essa produção final, não ser esse velho texto, né? Que é importante para algumas pessoas, algumas vão preferir, né? É claro, mas eu acho que a abertura para essas outras formas de produzir história vão ser também fundamentais. Né? E você vê no próprio podcast produzido por historiadores, né? Que, enfim, que são sensacionais, assim, e eu acho que grande parte das disputas que a gente está tendo também no tempo presente, né? E é claro, né, não é chegar ao nível, né, de produção cinema do Brasil paralelo e disputar com todas as categorias raciais que estão colocadas ali, que são muitas, né? Mas a gente, aos poucos, ir construindo essa cultura política de produzir sobre outras formas e poder disputar esse espaço, né? Mas falando em literatura, né, Valquíria, tem um livro do Márcio Seligman, recente, que saiu, sobre o testemunho, né? O papel do testemunho na decolonização da história, eu não lembro o título exato, mas é esse o tema central. A ideia de testemunho aí, né? E a gente geralmente associa testemunho muito pensando, né, o Holocausto, enfim, né, e os sobreviventes do Holocausto, mas aí o Seligman vai pensar, né, não só ele, mas toda uma tradição já colocada, né, essa ideia de testemunho de uma maneira mais ampla, né? E aí ele vai mencionar esse papel, né, da literatura negra, de uma certa maneira, né, no sentido dessa produção de uma reescrita da história, né? Como a arte, né, você falou da literatura, mas se você pega, né, a arte de uma Rosana Paulino, né, ou uma série como Atlântico Vermelho, por exemplo, como elas são produções que estão renarrando essa história primordial da violência, da modernidade, né? E, ao mesmo tempo, expressando através de uma outra linguagem, a linguagem artística, a linguagem literária, a linguagem visual, né? Como essas formas acabam sendo essenciais para a gente poder pensar essa reconstrução dos próprios currículos, né? Então, literatura, arte, sim, eu acho que tem um papel central, né? É só pensar, né, como as escolas de samba, né? A gente falou aí do livro O Defeito de Cor,
mas como que, historicamente, as escolas de samba têm tido um papel nesse sentido da arte, né, que eles produzem, de construir uma outra narrativa para a história do Brasil. Né? Isso a partir de uma linguagem que não é a linguagem dos historiadores, mas é uma linguagem que está dialogando diretamente com a história, processo. Então, eu acho que são dimensões que são fundamentais, não só como acessório de aprendizagem, que também são, mas formas da gente poder repensar esse resultado que é o produto da história. Né? Eu acho que discutir o racismo dentro dos currículos também vai necessitar discutir essas dimensões da linguagem, sim. Não sei se consegui te responder. Acho que sim, acho que é um desafio, né, Marcelo, trazer essa discussão, né, para dentro das disciplinas, né. Alguém mais? Acho que não. Alguém? Bom, Marcelo, gostaria de te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, seu tempo, né, e a sua fala, que foi muito produtiva para nós. Boa noite, bom descanso, e muito obrigada novamente. Tá? Obrigado, Valquíria. Obrigado, Walter. Obrigado a todo mundo que está aí. E é isso, gente. Uma boa noite. Obrigado. A gente vai ter um intervalo até os fóruns, é isso? Então, às 9h, né?